Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Igreja amada, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Glórias ao nome de Jesus. Capítulo de número 7. Amados, no próximo dia 14 de setembro, é um domingo. A Casa do Pai completa um ano de trabalho. Nesse ano de trabalho, nós vamos fechar com um tratamento de 12 ou 14 acolhidos. Por que 12 ou 14? Porque eles passam por uma avaliação da equipe, para ver se estão em condições de sair da casa do Pai. Já saíram 11, para a glória de Deus, completamente restaurados, voltaram para suas famílias, e estão hoje vivendo com suas famílias. Quero ler para vocês a partir do versículo de número 36, uma história muito emocionante, onde a palavra de Deus vai nos dizer, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, com unguento. E entrando e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhes, Simão, uma coisa tenho a dizer-lhe. Ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhes os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, que é um beijo do costume judaico, mas esta que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus pecados estão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. Aqui nós vemos uma história que a igreja da atualidade precisa meditar nela. Aqui nós vemos um homem chamado Simão, fariseu. Segundo a história, esse homem era um leproso, que Jesus o curou. Por isso que ele chamou Jesus para jantar na casa dele. Mas Jesus entrando lá, ele não fez o que é prática judaica. É costume até nos dias atuais, entre os tradicionais de Israel, quando alguém chega em sua casa, ele dá água para lavar os pés, passa o azeite na testa e dá um beijo. Isso é uma prática. É como se dissesse, seja muito bem-vindo, você está sendo muito bem recebido na minha casa. É uma prática do espiritual e também do fraternal. Só que ele não fez isso com Jesus. Mas aquele homem tendo sido, mesmo sendo fariseu, mesmo os fariseus que são considerados observadores da lei, os estudiosos da Torá, da Bíblia da época,
eles tinham ojeriza a Jesus Cristo, porque Jesus quebrou todos os tabus, passou por cima de todos os costumes, e Jesus tocava em defuntos e os ressuscitava, Jesus expulsava demônios, Jesus era seguido por Maria Madalena, que tinha 8 demônios, e aquilo para eles era um choque. No capítulo 8 do mesmo evangelho, no evangelho de João, você vê a mulher pecadora sendo jogada aos pés de Jesus. Os homens queriam condenar ele e ela de uma vez só, ela ao apedrejamento e ele à prisão, e joga ela aos pés dele e diz: essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés nos manda apedrejá-la até a morte. O que dizes tu? Eles pensavam que Jesus ia dizer: não, vocês não podem apedrejar ela. E naquela época, quem fosse contra a lei mosaica era considerado um criminoso e era julgado pelos religiosos da época e às vezes condenado. Então eles queriam pegar Jesus e ela ao mesmo tempo, porque ela já estava condenada pela prática da época. Só que Jesus confronta eles dizendo: quem não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E eles jogaram as pedras no chão e foram embora. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão teus acusadores? Ela olha para trás e diz: foi embora, Senhor. Ele diz: se eles não os condenou, também não te condeno, vai, não peques mais. Esse choque cultural daquela época era algo terrível. E quando Jesus chega na casa do fariseu, ele só deixou aquela mulher pecadora entrar porque Jesus estava lá. Se não nem entrar na casa dele, ela não entrava, porque eles eram muito duros de coração. O próprio apóstolo Paulo era um fariseu, era um observador da lei, um estudioso da Torá. E aquele homem questiona no seu pensamento, só consigo mesmo, se esse homem, referindo-se a Jesus, fosse um profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora e não pode tocar nele. E Jesus então faz essa analogia de quem é mais perdoado é mais grato, e confronta ele dizendo: você não fez nem o que é costume de vocês fazer, eu não fui bem recebido na sua casa. Jesus joga naquele momento ali um balde de água fria em todo o julgamento daquele homem. E essa palavra, irmãos, era uma palavra para ser pregada na igreja moderna. Você sabe, estima-se por alto que no Brasil hoje exista mais de 40 milhões de pessoas afastadas da igreja. E desses 40 milhões de crentes afastados da igreja, a grande parte deles estão afastados porque saíram magoados, porque não foram acolhidos, porque não foram compreendidos, porque chegaram feridos e foram feridos pelos pastores e pelos membros da igreja. Quando nós começamos a igreja Pão da Vida, nós enfrentamos muito isso. Os irmãos olhar e apontar. Eu quero contar para os irmãos algo que aconteceu quando a nossa igreja era ali do outro lado. Pocinho de Jacó, vinha uma mulher para a igreja e ela vinha vestida de uma forma, digamos, indecente, roupas muito curtas, sempre com uma tirinha aqui, ombros de fora. E as irmãs começaram a olhar aquela mulher e criticar ela. E chegaram para mim: pastor, chama a atenção dela. E eu disse: vocês conhecem a história dela? Não. Procure conhecer. Olha, essa mulher está vindo assim porque ela não tem condições de trocar de roupa. Peguei R$200, falei: pegue esses R$200, junte com mais um dinheirinho de vocês e compre roupas para ela. E procuraram saber onde aquela mulher morava. E aquela mulher morava lá por trás da loja de Antônio Domingos, na saída para Fortaleza. Por trás, naquela rua. E elas foram lá. E quando chegaram lá, na geladeira dela não tinha nada, só tinha água. E elas oraram com aquela mulher, e aquela mulher começou a contar para ela: eu era uma prostituta. Eu resolvi deixar de ser para seguir Jesus. Aqui na minha porta todo dia tem um batendo, querendo ficar comigo. Mas eu fiz uma promessa para Jesus:
que nunca mais venderia o meu corpo. Eu posso até morrer de fome, mas eu não morro no pecado. E as irmãs pegaram aquele dinheiro, foram com ela no mercado, fizeram uma feira e posteriormente compraram roupas para ela. Sabe onde ela está hoje? Está em Parnamirim, casada, vivendo bem. Porque a igreja acolheu, porque a igreja entendeu. Aqui nessa passagem bíblica, fala de Simão que viu aquela mulher desse jeito, mas certamente alguns discípulos também. Alguns discípulos que caminhavam com Jesus, que viam a sua humildade e a sua forma carinhosa de tratar as pessoas, também talvez tenham censurado ele, está deixando aquela mulher tocar nele, lavar os seus pés com lágrimas, enxugar com seus cabelos. Quando Jesus foi encontrar com a mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João, amor, pega minha garrafa aí. Evangelho de João, a palavra diz que Jesus mandou todos eles ir na cidade comprar, não ficou um. Jesus quis ficar só, no poço de Jacó. E a mulher samaritana ia meio-dia ao poço, porque não podia ir em outro horário, porque corria o risco de ser apedrejada. 2 motivos pelos quais Jesus mandou todos ir. Primeiro, ele tinha que estar só para aquela mulher poder se aproximar, porque se tivesse mais de um, ela tinha medo de ser apedrejada. Segundo, porque os discípulos não iriam entender Jesus. O povo de Israel do sul eles andavam 19 quilômetros só para não passar nas terras de Samaria. Tamanho era o preconceito que eles tinham com eles, porque eles se misturaram com os assírios na invasão assíria. E Jesus vai lá e vocês conhecem a história. Jesus se revela àquela mulher, e mesmo dizendo: tu tiveste 5 maridos, e o homem que tu tens agora não é teu. Mesmo assim a palavra vai dizer que ele passou 2 dias em Samaria. A Bíblia não diz, mas nós deduzimos que foi na casa dela. A casa da prostituta virou casa de milagres. A casa da prostituta virou casa de cura. Pastor, por que o senhor está pregando essa palavra? Porque eu tenho pregado a essa igreja que o amor de Deus não pode ser só da boca para fora. Tem que ser em ações, atitudes, em compreensão, tem que ser no dia a dia. Nós só vamos ser uma igreja forte se a gente amar, mas amar de verdade. Eu fiquei muito alegre que um homem disse a mim, domingo passado, quando eu saí ali fora, ele disse: eu vou ficar congregando aqui. Eu fui muito bem recebido aqui. As pessoas recebem vocês com carinho, e não é uma coisa que nós ensinamos, é eles mesmos que fazem. O pastor, eu nunca disse a ele: olha, receba com carinho. Olha, não, eles fazem com carinho, recebem com carinho, fazem questão de amar. A maior alegria que eu tenho é porque nós temos um pastor muito tradicional que já pertence a essa igreja há vários anos. E um dia, conversando comigo, ele disse: pastor Chico, eu aprendi a ser crente aqui na Pão da Vida. Eu não era um crente, eu era um religioso. E eu disse: meu irmão, brinquei com ele, a Pão da Vida não é para fariseu, é para galileu. A Pão da Vida é uma igreja que trabalha tentando transformar as pessoas com o poder da palavra, com o poder do evangelho, com o poder do exemplo, que é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que ninguém é melhor do que ninguém. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e que aquele que disser que não tem pecado, já pecou porque mentiu. E se insistir em dizer que não tem pecado, pecou mais grave, porque está chamando Deus de mentiroso. Isso está em 1 João capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Essa igreja tem passado o amor para vocês. E hoje, eu e o pastor Júnior Galdino estávamos na casa do pai. Fomos entregar o almoço dos moradores de rua juntos hoje. O irmão Josué estava lá também com a gente. E o pastor Alex. Pastor Alex é do estado do Rio de Janeiro. Ele veio para Mossoró, integrou-se a uma igreja aqui. E por alguma razão que ele contou, não quero falar, ele saiu de lá. Chamou a esposa dele e disse: vamos voltar para o Rio. E no dia que ele ia voltar para o Rio, ele estava trabalhando em Uber em Mossoró. O pastor Cristiano ia saindo daqui, chamou ele, veio ele na corrida.
E conversando no carro, porque ele estava ouvindo um hino evangélico, o senhor é crente? Sou crente. Aí ele comentou que ia voltar para o Rio. E o pastor Cristiano disse a ele: não volte antes de conhecer a Pão da Vida. E ele foi na igreja dos Jardins e resolveu ficar e estar congregando lá. Para vocês verem o que é a forma carinhosa com que você trata as pessoas. Ah, pastor, mas se a pessoa não merece, aqui vai uma pergunta chocante: e você merece? Eu mereço? O evangelho ele confronta, o evangelho ele bate de frente, o evangelho descortina diante dos nossos olhos quem nós somos. Nós podemos melhorar a cada dia servindo a Deus, e isso tem que ser uma prática diária, porque sempre está querendo renascer dentro de nós a velha e antiga criatura. Mas não podemos esquecer que somos nova criatura, lavados, banhados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Há um chamado de Deus para a gente viver nessa terra de maneira a representarmos a Jesus Cristo. É um desafio, não é fácil. Não é fácil você perdoar quem te feriu, aceitar quem não te aceita, orar por quem te amaldiçoa, abençoar quem te deseja o mal. Mas essa é a missão da igreja. A igreja foi chamada para isso. A igreja foi chamada para fazer a diferença, e nós temos que ensinar isso. Você sabe por que a casa do Pai impacta tanto a vida das pessoas? Adriano, se puder botar mais um retornozinho. Sabe por que a casa do Pai impacta tanto a vida das pessoas? Porque lá eles veem amor. Se a casa do Pai cobrasse pelo tratamento, não tinha a importância que tem. Eles veem o amor na casa do Pai porque é de graça para pessoas de rua que não podem pagar. Poxa vida, o cara vem aqui, toda essa estrutura, tudo isso aqui, tudo isso de graça. Então impacta as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas no toma lá, dá cá. Eu te dou, mas você também me dá. E a casa do Pai só dá, só oferece amor, alimento, treinamento, preparação. E Deus é tão bom que eu não precisei convidar os pastores para fazer parte daquela obra. Hoje nós temos fazendo parte daquela obra ativamente o pastor Júnior Galdino, pastor Rubens, pastora Clenilda, pastor Jacques Gunavingre e outros pastores, além dos membros da igreja que estão se oferecendo para ir lá prestar serviço. Sabe por quê? Porque a força do amor fala mais alto. A força do amor move montanhas. A primeira vez que eu levei minha irmã Fátima e meu cunhado Josué para lá, eles choraram de emoção lá. Josué hoje é um homem que nos ajuda muito naquela obra. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, faça a sua parte que Deus faz a dele. Saia do casulo, saia para trabalhar. Irmãos, desculpe a expressão grotesca, mas o crente não pode ser um crente largata. Pastor, o que é um crente largata? Só serve para comer e cagar, não serve para mais nada. O crente tem que ser um crente formiga. O que é um crente formiga? É o crente que carrega 160 vezes o seu peso. Ele carrega os pesos da sua vida, os traumas da sua vida, mas carrega também as lutas e os traumas dos outros. Ele é aquele crente que sangrando nas costas de tanta apunhalada, mas ele tem uma palavra de carinho, uma palavra de amor para impactar qualquer pessoa que venha precisar dele. Mesmo sangrando, mesmo sofrendo, ele continua amando. Esse é o crente que Jesus ama. Esse é o crente que é tocado pelo Espírito Santo. Irmãos, eu agradeço a Deus porque ao longo desses anos essa igreja tem se transformado. Eu tenho visto jovens, adultos, idosos vestindo a camisa dessa igreja. Eu sei que vocês estão sentindo que Jesus Cristo habita aqui, que Ele se move aqui, que o Espírito Santo trabalha aqui, que aqui vocês veem o amor, mesmo nós com as nossas falhas, nossos defeitos, mas nós procuramos acertar e amar. O que é isso nessa igreja? Ele pegou a filmagem, eu indo atrás da moradora de rua e dizendo a ela: irmã Márcia, eu consegui a cirurgia para você.
E ela caiu num pranto de choro, que aquela mulher ninguém ligava para ela. Levamos ela para a casa do pai, está lá se alimentando para fazer a cirurgia. Ele mandou para esse pastor, o pastor ficou impactado. Agora me diga, o que tem de mais em você pegar uma pessoa doente e fazer uma cirurgia nela? Nada demais. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que está tão carente de amor, que uma pessoa acha uma carteira com dinheiro, devolve para o dono, todo mundo fica admirado. Vira manchete nacional, viraliza nas redes. Alguém fez algo de bom, vixe rapaz, olha aí, o cara achou R$1.000 e devolveu para o cara. E o pior é que o safadinho ainda disse, se fosse eu não devolvia não. Quando o correto é devolver, é procurar fazer a coisa correta. Todos nós somos falhos, cheios de defeito. Nós somos uma madeira de acácia. A madeira de acácia é a madeira que Jesus Cristo mandou Moisés fazer a Arca da Aliança. Se você for pesquisar a madeira da acácia na internet, você vai ver ela cheia de nó, cheia de coisa, muito difícil de ser trabalhada. Mas Deus é tão detalhista que Ele mandou fazer de acácia a Arca da Aliança. E depois, se fosse feito só daquela madeira, ia ficar muito feio. Podia invernizar tudo, mas ficava feio. Ele mandou cobrir de ouro, por dentro e por fora. Mandou botar 2 querubins em cima para guardar. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês são imperfeitos, mas eu os cubro com meu sangue, e vocês serão vistos belos, bonitos e brilhosos. Ainda hoje, com todos os escândalos que já existiam na igreja, ainda hoje, quando a gente vai fazer qualquer negócio, você diz assim: rapaz, você pegou a assinatura da pessoa? Não é crente, homem. É crente, eu confio, é um crente. Às vezes é um crente safado que dói, mas é crente. As pessoas acreditam só em dizer que é evangélico, só dizer que é crente. Por quê? Porque o crente tem um coração bom. Se for realmente crente, ele não vai enganar ninguém, ele não vai dar o cano em ninguém, ele não quer tirar vantagem de ninguém, ele só quer o que Deus lhe dá. Bota o dedinho de profeta para cima e repita comigo: eu só quero o que Deus me dá. Se não vier dele, eu prefiro ficar sem nada. É isso aí que Deus ama. Você só queira o que Jesus coloca nas tuas mãos. Só queira o que Ele te dá. Nada de ninguém, tomar nada de ninguém, levar vantagem com ninguém, fazer a coisa correta é o que Deus ama. É uma luta, porque há dentro de nós uma herança adâmica, a herança do pecado, da desobediência. Há dentro de nós uma velha criatura que já foi sepultada, mas ela insiste em ressuscitar. E às vezes nós queremos sair do espiritual e voltar para o carnal. Por isso que Paulo disse: quem estiver em pé, cuide para que não caia. Cuide para não cair. Não aponte ninguém. Eu não quero que a igreja Pão da Vida seja uma igreja que aponta. Eu quero que a Pão da Vida seja uma igreja que olhe no irmão e veja todo o coração dele. Olhe no irmão e veja a possibilidade de você estender a mão, ajudar, acolher, amar, ressuscitar. Porque muita gente chega às igrejas mortos. Sabia disso? Tem muita gente que chega aqui morto. Tem muita gente que vem aqui em busca de socorro. Tem muita gente que vem aqui em busca do seu sorriso, do seu abraço, do seu carinho, do amor de Jesus Cristo que existe em cada um de nós. É por isso que nós temos que ser uma igreja diferente. E vou dizer a vocês, a igreja, ela é o reflexo do seu pastor. Se o líder da igreja for um homem arrogante, for um homem apontador de pecados, você quer ver uma coisa? Me perdoe os pastores fofoqueiros, mas tem pastor que é fofoqueiro. Quando ele é fofoqueiro, a igreja toda é fofoca. Agora, se ele for um homem que preserva o respeito, olhando para cada um como filha, como filho, as criancinhas como netos, ele vai passar para a igreja uma maneira de se conduzir. A igreja copia o seu pastor. É por isso que o pastor tem que ter uma vida ilibada, uma vida digna, uma vida de amor. A coisa mais feia do mundo é um pastor fazendo fofoca. Eu tive um que só a misericórdia de Deus. Você está rindo por quê?
Eu tive um que quando ele chegava lá em casa começava a falar de todo mundo. A minha nega dizia: quando ele sair daqui vai falar de nós agora. Eu quero que você levante sua mão para fazer um compromisso com Jesus. Diga assim: Deus, eu quero melhorar. Me aperfeiçoa, Senhor. Me faz amar como Jesus amou. Me dá um coração igual ao teu. Me faz, Deus, ser diferença nessa terra. Que todos que olharem para mim, repita, todos que olharem para mim, vejam a presença de Jesus Cristo. Que todos que ouvirem a minha voz, ouça a revelação do teu Santo Espírito. É isso que nós temos que ser. Eu vou dizer algo aqui que eu sei que acontece já. Tem muito crente aqui que quando está falando, você fala, aí você presta atenção, começa a prestar atenção daqui para frente. Você fala, a pessoa faz assim, olha, baixando os cabelos, porque só de você falar ela se arrepia toda. Sabe o que é isso? Ela sente a presença de Deus. Quando você estiver falando com alguém e a pessoa fizer, é porque naquela hora ela foi tocada pela sua voz. Às vezes você não está nem falando de Jesus, mas a sua voz testifica que o Espírito Santo está dentro de você. Muitas vezes as pessoas querem julgar alguém por algum motivo tão besta, por coisas tão banais. Basta uma mulher viver com um homem e não ser casada. Essa irmã não tem comunhão com Deus, não, você se engana. Essa irmã está separada, essa irmã não sei o que, não sei o que, não sei o que, mil e uma coisa. Às vezes um pecador volta para a igreja. Vixe, ele voltou aí, ó. Nossa, quanto tempo será que ele vai ficar aqui? Não julgue. Sabe por quê? Porque você não sabe quantas horas aquele pecador ficou de joelho, o que foi que ele disse para Jesus e o que Jesus falou para ele. Às vezes você está julgando uma pessoa que tem uma intimidade muito grande com Deus. Às vezes você está julgando alguém que você vê com seus olhos o externo, mas Jesus já visitou o coração e Ele vê o coração de cada um. É preciso pensar assim para a gente ser feliz. Não podemos ser crente fariseu, nós temos que ser crente galileu. Eu espero que a igreja Pão da Vida seja essa igreja que faz essa grande diferença na terra. É uma luta, não é fácil, porque eu luto contra a velha criatura dentro de mim praticamente todos os dias. É uma luta, mas que essa luta vença o Senhor Jesus e vença o Espírito Santo de Deus. A igreja recebeu essa palavra? Saia daqui edificado com essa palavra. E na sua oração, diga sempre para Jesus: me ajude a melhorar. Me ajude, Senhor, a ser teu real representante na terra. Me ajude a te representar com dignidade. E você vai ver o que teu Deus vai fazer. Eu estou dizendo na rádio todo dia: igreja, diga: meu Deus é forte. Meu Deus é forte. Meu Deus é grande. Está com 2 semanas que eu estou fazendo isso. Por que isso, irmãos? Uma irmã disse para mim que ela trabalha no call center lá. E eu disse assim: você está aí no seu trabalho, no seu canto, grite bem alto: meu Deus é forte. Ela deu um grito que assustou todo mundo lá. Eu disse: diga alto, que é para o inferno saber que você sabe que seu Deus é forte. Que os capeta fica tudo te rodeando. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor rugindo como um leão. Mas quando ele está te rodeando, que você diz: meu Deus é forte, sabe o que é que o cão diz para o outro? O capetinha fala assim para o outro: vamos procurar outra, que essa aí já sabe que o Deus dela é forte. Vamos caçar uma que não sabe. Porque ele sabe que na hora que você diz que seu Deus é forte, você reconhece o real poder do teu Deus. Amém, igreja? A palavra é essa. Só vai até aqui. E eu espero que fique no seu coração. Vamos ficar de pé para a gente orar. Fazer o convite. Tem alguém aqui que está afastado da igreja, ou que não aceitou Jesus, que quer Jesus essa noite aqui na igreja ou pela internet? Alguém que quer fazer uma nova aliança com Deus? Às vezes as pessoas saem das igrejas magoado,
mas volta a frequentar uma igreja, pode ser que esteja aqui. Tem pessoas que têm vergonha de vir aqui na frente, não tem problema. Onde você estiver, Deus te alcança. Já tem um levantando a mão ali, ó. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Quem mais quer Jesus? Quem mais quer Jesus? Você quer Jesus? Está com a mãozinha levantada? Quer ficar aí ou quer vir aqui para receber a oração? Quer ficar aí? Quer ficar ali? Pronto. O irmão está vindo aqui para receber a oração. Tem mais alguém? Na internet tem alguém? Se tiver, coloca eu. Coloca eu, quero Jesus. Quem mais quer Jesus Cristo? Não perca a oportunidade, não. Não fique com vergonha. Eu sempre gosto de dizer, Jesus não teve vergonha de carregar a cruz e nela ser crucificado por cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, como é seu nome? Muito bem, Tiago. Você é a esposa dele? Você é a esposa dele? Não é emocionado, Tiago? Deus vai fazer uma mudança grande, não vai não? Vai. Agora caminhe com ele que você vai ver o que já caminhou com ele alguma vez? A primeira vez? Então você vai viver o primeiro amor, viu? Que Jesus enche o seu coração do primeiro amor. É gostoso, Tiago, é gostoso. Você caminhando e sentindo ele do seu lado, com a mão no seu ombro, viu? Vamos orar. Pai, aqui está teu filho Tiago. E eu não sei na internet quantas pessoas estão te aceitando. Deus, abençoa teu filho e todos que estão aceitando o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Dá a ele a alegria de viver na tua presença. Coloca, Senhor, a vida do teu povo em ordem. Tu sabes exatamente o que precisa fazer na vida do irmão Tiago. Então faz o teu mover, Deus. Destrói as muralhas, as barreiras e dá a teu filho a vitória em tudo que ele for realizar. Dá a teu filho a certeza que agora ele tem um verdadeiro amigo e que o Espírito Santo de Deus faça fazer parte da vida dele, Pai. A partir desse instante, Deus, o nome do irmão Tiago e dos demais que estão te aceitando está escrito no livro dos salvos. O irmão Tiago, Deus, e todos que estão te aceitando como Salvador, está escrito o nome dele na caravana do arrebatamento. E tudo isso, meu Pai, é para a honra e para a glória do teu santo nome. Tiago, levante sua mãozinha direita, a outra mão, levante assim. Repita comigo, diga: eu, Tiago, aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, glória a Deus. Abraça seu amigo. Abraça Deus. Deus abençoe, Tiago. Glória a Deus. Pastor Gabriel, quer dar algum recado? Quer ver? Glória a Deus. Eu profetizo que Deus vai te dar uma filha tão bonita como Estezinha. Duas meninas? Quer duas? Cadê isso? Está no trailer. Bonita igual eu? Duas bonitas igual eu? É impossível. É da igreja. Eu quero convidar os filhos da irmã Ana Clara. Eles estavam na salinha e estão chateados porque não foram apresentados. As crianças. Traz aqui, irmã Ana Clara. Aleluia. É o Isaac, a Lívia. E como é o nome do pequenininho? Daniel. Vamos orar pela vida deles. Vem pra cá, Ana. Pode vir. Queridos, só um aviso rapidão. A Nova Estoque, a loja oficial da Igreja Pão da Vida, aqui ao lado do nosso trailer, tá com uma promoção de 50% nas camisas da igreja. 50%, irmãos. A gente tá querendo vestir os irmãos todinho com a roupa da igreja, vocês ficar todo identificado no meio da rua. Então, se você desejar, assim que sair do culto, é só dar uma passadinha aqui no estacionamento e adquirir a sua camisa. Tem do Jeová Jireh, do Alto de Páscoa, do Homens de Palavra, tem da Nova, né, Esther? Então pronto. Deus abençoe vocês. Amém, vamos orar. Pai, aqui estão teus filhinhos se apresentando com a sua mãe como membros dessa igreja. É uma família, Deus, que chega e nós os recebemos na comunhão dos santos, na alegria do Espírito Santo. Que teus filhinhos encontrem em nosso meio uma família para eles pertencer, que eles se sintam, Senhor, no meio do teu povo e povo teu. É o que nós pedimos, meu Paizinho. Abençoa esta família, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Seja bem-vinda, viu? Família bonita a sua, viu? Lindo, viu? Deus abençoe.
Quem está precisando de dinheiro faz assim. Só quem está precisando. Agora quem está precisando muito. Por que você acha que eu estou fazendo assim? Vou profetizar. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, a tua palavra diz que tu és o dono da prata e do ouro. A tua palavra diz que o Senhor sustenta teu povo no deserto. A tua palavra diz que tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão, Deus provedor. Pai, eu quero profetizar nesta oração que o teu povo, Senhor, vai ter surpresa. Esse povo vai ser surpreendido, porque o Senhor vai derramar das janelas dos céus bênçãos sem medidas. Deus, tem gente aqui que vai olhar o saldo bancário, Pai, e vai ficar de boca aberta, Jesus, porque Tu és o Deus que bota dinheiro na conta, paga a conta. Tu és o Deus que faz, ninguém desfaz. Então abençoa o Teu povo com saúde, com paz, com prosperidade, e nos dá uma semana muito, 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 diga muito, muito abençoada. Levante a sua mãozinha direita, igreja do Senhor Jesus. Que o poder de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito seja sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Quem já está sentindo a bênção, diga amém. Palmas para Jesus. Ele é o Rei da Glória. Deus abençoe a igreja. Irmãos, pão da vida à distância, Deus abençoe. Que Deus nos leve de volta para casa, abençoado pelos seus santos anjos. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender